Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente escuta algumas mensagens, a gente até lê a Bíblia às vezes, e a gente não tem noção da gravidade de algumas ações, algumas brincadeiras, algumas palavras, principalmente quando se refere a pessoas de Deus, ungidos de Deus e ungidas de Deus. E eu tô lendo uma palavra aqui, eu vou dividir ela com vocês nesse dia de hoje, e me trouxe uma reflexão do cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente faz algumas piadinhas na igreja, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com o pregador, com a pregadora, com o missionário, com a missionária, e a gente não tem noção da gravidade. Talvez a consequência ela não vem de imediato, como aconteceu aqui nessa passagem que eu vou passar para vocês. Mas existem algumas coisas travadas na vida de pessoas que frequentam a igreja, que a vida às vezes está amarrada porque está tocando em ungido de Deus. Está tocando onde não é para tocar, está falando o que não é para falar, está brincando com o que não é para brincar. E foi o que aconteceu aqui. Livro de 2 Reis, no capítulo 2 e versículo 23, diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou, no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria. Gente, nós estamos falando do profeta Eliseu, um homem de Deus. E 42 rapazes começaram a dar risada e brincar, chamar ele de careca. Lá vem careca, sobe careca, sobe careca. E aquilo deixou o homem de Deus irado, e ele amaldiçoou aqueles meninos, e 42 meninos foram estraçalhados por 2 ursas. E aí, não é piada, não é mentira, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. E ela está aqui para nos provar que realmente aconteceu. Isso aqui não é o conto da carochinha, não foi alguém que inventou. Está na palavra de Deus. A gente às vezes não dá importância para coisas que talvez a gente comete, e se até hoje nós estávamos cometendo involuntariamente, o Senhor nos perdoa, mas quando a gente faz, sabendo do que está fazendo, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu costumo dizer para as pessoas que se eu não estou fazendo nada para colaborar, eu não vou abrir a minha boca para me intrometer, para falar mal, porque normalmente quem se levanta contra a casa de Deus, contra as pessoas de Deus, é quem menos faz, né? Então quem menos faz dá palpite, dá pitaco, se levanta. Então se a gente não está fazendo nada para somar, eu não vou fazer nada para atrapalhar. Agora, no que se refere a tocar no homem, na mulher de Deus, gente, toma cuidado, porque Deus, ele conhece a intimidade de cada um. Se você estiver tocando num homem de oração, numa mulher de oração, numa pessoa que tem crédito com Deus, as consequências serão dolorosas na minha e na sua vida. Vamos tomar cuidado. Porque não foi brincadeira isso daqui que aconteceu com 42 jovens, por causa de... só porque chamou o profeta de calvo. Chamaram ele de careca. E aquilo deixou o coração dele entristecido e irado, e ele os amaldiçoou no nome do Senhor Jesus. E o Senhor, naquela época, fez a justiça devida. E hoje a justiça, ela não vem de imediato. Mas acontecem algumas coisas que você fala: por que a minha vida está travada? Por que a minha vida não vai para frente? Por que as coisas não andam? Pare e pensa se você não se levantou contra alguém de Deus, se você não fez uma piada, se você não brincou, se você não falou. Pede perdão para o Senhor, ainda dá tempo. E isso serve de reflexão para as nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes, né, com a internet aí, essa liberdade que eu tô tendo aqui mesmo de falar do nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Do outro lado aí tem algumas pessoas mal intencionadas, toma cuidado, porque o Senhor conhece a minha intimidade. Ele sabe onde é que fica o meu quarto de guerra. Ele sabe que quando eu inclino
os meus ouvidos para ouvir, eu obedeço a voz dele. Quando eu dobro os meus joelhos e eu clamo por ele, é de coração aberto, é de coração puro. Então, muito cuidado com a boca, muito cuidado com a língua, muito cuidado com os levantes contra os homens e mulheres de Deus. Davi, ele era perseguido por Saul, e num determinado tempo da vida dele, ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo, Davi cortou um pedacinho do manto dele e depois mostrou, teve a oportunidade de matá-lo. Estava ali, ó, na sua mão a oportunidade de cravar a espada em Saul. Mas ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, talvez eu e você até temos a oportunidade de sentar em mesas, né? De falarmos, de criticarmos, né? De nos levantarmos, mas aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E ainda que essa pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, né, não esteja de conformidade à palavra de Deus, ela vai prestar conta com Deus, mas não sou eu quem vou tocar, não sou eu quem vou mexer, né, no ungido ou na ungida de Deus. Então que essa palavra sirva de reflexão para mim e para você. Não toque no ungido do Senhor. As consequências podem ser dolorosas. Deus abençoe sua vida.